Meus irmãos, Pai do Senhor Jesus, rumando a mais um honroso compromisso, levar a boa palavra de Deus. Hoje, na cidade de Imbituba, na congregação de Roça Grande. E tem no meu coração, como é um culto ao Senhor Jesus, alusivo aos homens, tem no meu coração contrastar a história de dois grandes homens que tipologicamente apontam para o homem maior, o varão perfeito, a saber, o Senhor Jesus Cristo. Então, só uma breve palhinha, um breve pensar sobre essas duas personagens que saíram do campo e foram para o trono, que saíram do anonimato e foram para a fama, e que valeram-se desta fama a fim de que Deus, o Senhor, fosse glorificado. Porém, um desses começou bem, seguiu bem e terminou bem. O outro não. Começou bem, tropeçou pelo caminho, mas houve tempo hábil, encontrou-se tempo hábil para arrependimento e reconciliação. Estou falando de José e Davi. José teve um sonho, lembra disso? O sol e a lua. O sol e a lua, na minha humilde concepção, e é óbvio, lendo comentaristas, e é fruto de pensar, o sol e a lua não é o pai e a mãe. Porque se o pai tipologicamente, espiritualmente simbolizar Deus, não pode ser feito, porque Deus não se curva para ninguém. Se for a mãe, também não tem como. Se espiritualmente for Israel ou a igreja, é impossível, né? Fica desconexo, hermeneuticamente não faz sentido. E se for a mãe, também não dá certo, porque a mãe morre antes do tempo de vê-lo crescer e vê-lo no trono, muito menos se curvar-se diante dele. Estou falando de Raquel, que morre na mesa de pato quando vai conceber a Benjamim, ou Benoni, como preferir. Então, para mim, sol e lua, sol representa dias de glória, dias de luz, o trono, e lua representa dias de provação. Poderíamos dizer, por exemplo, a prisão. Mas observe, Deus dá governo a José. José soube governar, literalmente, sobre 7 anos de vacas magras, a saber, a prisão, e 7 anos de vacas gordas, tanto a casa de Potifar, quanto vacas e espigas cheias e vacas gordas, ainda mais no trono de Faraó. Mas vamos lá. E claro que no trono também teve essa subdivisão, mas não é o assunto aqui. Tem uma grande diferença entre José e Davi. Ambos apontam para Cristo, tudo certo. Tiveram problema com seus irmãos, foram menosprezados por esses, tudo ok. Só que nem José e nem Davi tiveram seus sonhos, projetos e promessas frustradas por causa da deficiência de seus irmãos, ok? Um apontamento para o Cristo. Porém, o trono que fez mal a Davi não fez mal a José. Davi, enquanto estava olhando para cima, dizia: leva os meus olhos para o alto. Estava tudo certo. Foi ele olhar para baixo, foi ele olhar para Betseba e fazer o que talvez não tivesse ou não deveria ter feito. Então, Davi tropeça quando deixa de olhar para o alto e começa a olhar para baixo. José talvez foi um pouco diferente, porque quando a tentação chegou, se ele quisesse olhar para ela, ele não olharia para baixo, ele olharia para cima, porque a Potifera, mulher de Potifar, era senhora sobre ele. Só que quando José olha para cima, ele não apenas vê a Potifera, ele vê o Deus dos céus. José estava numa situação bem mais difícil do que a de Davi. Por quê? José poderia pensar, e a mulher de Potifar, a Potifera, poderia dizer: eu não quis um mordomo, eu quis um amante. E você está sob mim, sob minhas ordens. Tanto é que a recusa dele lhe ocasionou a prisão. Já Davi é diferente. A Betseba não estava sobre ele, estava sob ele. Então a Potifera tinha poder sobre José, e mesmo assim ele a venceu. E a Betseba, que não teve poder sobre Davi, mesmo assim ele não a resistiu. Então contraste esses dois.
E perceba isso, enquanto Davi olha para cima, canta salmos. Enquanto Davi olha para baixo, ele prevarica, ele peca contra Deus. José continua olhando para cima e não peca contra Deus e nem contra seu Senhor. E quando foi necessário de olhar para baixo, isso é, ele olha para os seus irmãos que o ofenderam, ele também não peca contra o Senhor. Mas ele usa de misericórdia e de clemência contra aqueles que não usaram de misericórdia e nem de clemência por ele. Então, que Deus, o Senhor, nos ajude em Cristo Jesus a, neste pensar, neste recorte, imitar a José e não a Davi. Davi ou José? José ou Davi? Que acima de tudo e de todos, para baixo ou para cima, nunca esquecemos, sempre olharmos para Deus. Quando olharmos para cima, vê-lo nos altos céus. E quando olharmos para baixo, olhar como ele vê, com clemência, com misericórdia, e não como ambição, como foi o caso de Davi. Que Deus nos ajude e que Deus purifique os nossos olhos, coloque-nos a lente do Espírito Santo, a fim de que nós não pecamos contra a excelência do Senhor. Deus abençoe, orai por nós, em nome de Jesus.